capítulo 12, verso 10. Astrateja Svagadaya Niharam Iva Gopati Vidamantan Sanikarse Paraixata Kaiti Asu. Tradução. O Senhor ocupou-se assim em extinguir a radiação do Brahmastra, assim como o sol evapora uma gota de orvalho. A criança o observava e refletia sobre quem seria ele. Canto 1, capítulo 12, verso 11. Viduyatar ameyatma Bhagavam Dharma Gup Vibhu Misato Dashamasasya Tatraivantardade Hari. Tradução. Enquanto era assim observado pela criança, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, a super-alma de todos e o protetor dos justos, que se espalha por todas as direções e que não é limitado por tempo e espaço, desapareceu subitamente. Significado. O bebê Parikshit não estava observando algum ser vivo que fosse limitado por tempo e espaço. Há um abismo de diferença entre o Senhor e o ser vivo individual. Aqui o Senhor é mencionado como o ser vivo supremo, não limitado por tempo e espaço. Todo ser vivo é limitado por tempo e espaço. Mesmo que um ser vivo seja qualitativamente igual ao Senhor, quantitativamente há uma grande diferença entre a alma suprema e a alma individual comum. Na Bhagavad Gita, declara-se que tanto os seres vivos quanto o ser supremo são onipenetrantes, yena sarvam idam tatam. Mas há uma diferença entre esses dois tipos de onipenetrância. Um ser vivo ou alma comum pode ser onipenetrante dentro do seu próprio corpo limitado. Mas o ser vivo supremo é onipenetrante em todo o tempo e em todo o espaço. Um ser vivo comum não pode entender a sua influência sobre outro ser vivo comum através de sua onipenetrância, mas a suprema superalma, a personalidade de Deus, é ilimitadamente capaz de exercer sua influência sobre todos os lugares e todos os tempos e sobre todos os seres vivos. E porque é onipenetrante, não limitado pelo tempo e espaço, ele pode aparecer mesmo dentro do ventre da mãe do bebê Parikshit. Aqui ele é mencionado como o protetor dos justos. Qualquer pessoa que seja uma alma rendida ao Supremo é justa e é especificamente protegida pelo Senhor, em todas as circunstâncias. O Senhor também é o protetor indireto dos injustos, pois ele redime seus pecados através de sua potência externa. Aqui, o Senhor é mencionado como aquele que está vestindo as 10 direções. Isso significa vestido com roupas dos 10 lados, de cima a baixo. Ele está presente em toda parte e, por sua vontade, pode aparecer e desaparecer de todo e qualquer lugar. Seu desaparecimento da vista do bebê Parikshit não significa que ele tenha aparecido naquele lugar provindo de outro lugar. Ele está ali presente e, mesmo após seu desaparecimento, ele estava ali, embora invisível aos olhos da criança. Esta cobertura material do firmamento refulgente é algo semelhante ao ventre da Mãe Natureza, e todos nós somos colocados no ventre pelo Senhor, o Pai de todos os seres vivos. Ele está presente em toda parte, mesmo neste ventre material da Mãe Durga, e aqueles que são merecedores podem ver o Senhor. Canto 1, capítulo 12, verso 12. Tata sarva gunodarke sanukula grahodaye
Yagyavamsa Dara Pandur, Buya Pandur e Valjasa. Tradução. Logo após, quando todos os bons signos do zodíaco gradualmente evoluíam, o herdeiro presuntivo de Pandu, que seria exatamente como ele em coragem, nasceu. Significado. Os cálculos astronômicos das influências estelares sobre um ser vivo não são suposições, mas são verdadeiros, como se confirma no Srimad Bhagavatam. Todo ser vivo é controlado a cada minuto pelas leis da natureza, assim como um cidadão é controlado pela influência do Estado. As leis do Estado são observadas grosseiramente, mas as leis da natureza material, sendo sutis para o nosso entendimento grosseiro, não podem ser experimentadas grosseiramente. Como se afirma na Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9, toda ação na vida produz uma outra reação, que passa a nos atar, e somente aqueles que estão agindo em benefício de Yagya, ou seja, Vishnu, não são presos pelas reações. Nossas ações são julgadas pelas autoridades superiores, os agentes do Senhor, e assim recebemos corpos de acordo com nossas atividades. A lei da natureza é tão sutil que todas as partes do nosso corpo são influenciadas pelas respectivas estrelas, e um ser vivo obtém seu corpo funcional para cumprir seu período de aprisionamento pela manipulação dessa influência astronômica. O destino de um homem, portanto, verifica-se de acordo com a conjunção de estrelas na hora do nascimento. E um horóscopo verdadeiro é feito por um astrólogo erudito. Essa é uma grande ciência. E o mau uso dessa ciência não a torna inútil. Maharaj Parikshit, ou mesmo a personalidade de Deus, aparecem em determinadas conjunções de boas estrelas, e desse modo a influência é exercida sobre o corpo assim nascido no momento auspicioso. A mais auspiciosa conjunção de estrelas ocorre durante o aparecimento do Senhor neste mundo material, e é especificamente chamada de Jayanti, uma palavra da qual não se deve abusar usando para outros propósitos. Maharaj Parikshit não era somente um grande imperador kshatriya, mas também um grande devoto do Senhor. Assim, ele não poderia nascer no momento inauspicioso. Assim como o lugar e tempo apropriados são selecionados para receber uma personalidade respeitável, da mesma forma, para receber uma personalidade como Maharaj Parikshit, que fora protegido especialmente pelo Senhor Supremo, escolhe-se um momento adequado, quando todas as boas estrelas se reúnem para exercer sua influência sobre o rei. Assim, ele nasceu apenas para ser conhecido como o grande herói do Srimad Bhagavatam. Esse arranjo adequado de influências astrais não é, de modo algum, criação da vontade do homem, mas é o arranjo da administração superior dos agentes do Senhor Supremo. É claro que o arranjo se faz de acordo com as boas ou más ações do ser vivo. Nisso se baseia a importância dos atos piedosos executados pelo ser vivo. Unicamente através de atos piedosos uma pessoa pode ter permissão de obter uma boa riqueza, uma boa educação e belos aspectos. Os samskaras da escola do Sanatana Dharma, a ocupação eterna do homem, são altamente adequados para criar uma atmosfera propícia às boas influências estrelares. E, portanto, o Gabardhana Samskara, ou o primeiro processo purificatório de fecundação prescrito para as castas superiores, é o começo de todos os atos piedosos destinados a obter uma classe de homens na sociedade humana que seja boa, piedosa e inteligente. Haverá paz e prosperidade no mundo unicamente em virtude de população boa e sadia. Há inferno e distúrbios unicamente por causa da população indesejada e insana
que é entregue ao gozo sexual. Canto 1, capítulo 12, verso 13. Tasya prita mana raja viprair daumya kripadibhi jatakam karayamasa vachait vacha mangalam. Tradução. O rei Yudhishthira, que estava muito satisfeito com o nascimento de Maharaj Parikshit, providenciou a execução do processo purificatório de nascimento. Brahmanas eruditos, encabeçados por Daumya e Kripa, recitaram hinos auspiciosos. Significado. Há necessidade de uma classe de brahmanas boa e inteligente que seja perita em executar os processos purificatórios prescritos no sistema do Varnashram Dharma. A menos que esses processos purificatórios aconteçam, não há possibilidade de boa população. E na era de Kali, a população de todo o mundo é de qualidade Shudra, ou inferior, por falta desses processos purificatórios. Não é possível, contudo, reviver o processo purificatório védico nesta era, por falta de facilidades adequadas e bons brahmanas. Mas há o sistema Pancharatrika, também recomendado para esta era. O sistema Pancharatrika atua na classe Shudra de homens, supostamente a população de Kali Yuga, e é o processo purificatório prescrito como adequado para esta era e este momento. Tal processo purificatório é permitido apenas para a elevação espiritual e não para qualquer outro propósito. A elevação espiritual nunca se condiciona, de modo algum, a parentesco superior ou inferior. Após o processo purificatório Gabardhana, há certos outros samskaras, tais como o Simantonaya, o Sadabhakshanam, etc., durante o período da gravidez. E quando a criança nasce, o primeiro processo purificatório é o Jatakarma. Esse último foi devidamente executado por Maharaj Yudhishthira, com a ajuda de brahmanas bondosos e eruditos, como Daumya, o sacerdote real, e Kripacharya, que era não apenas um sacerdote, mas também um grande general. Esses sacerdotes eruditos e perfeitos, ambos assistidos por outros bons brahmanas, foram empregados por Maharaj Yudhishthira para executar a cerimônia. Portanto, todos os samskaras, processos purificatórios, não são meras formalidades ou apenas funções sociais, mas todos servem a fins práticos e podem ser executados com sucesso por brahmanas peritos como Daumya e Kripa. Tais brahmanas não são apenas raros, mas também indisponíveis nessa era, de modo que, com o propósito de trazer elevação espiritual nesta era caída, os Goswamis preferem os processos purificatórios sob as fórmulas do Pancharatrika do que os ritos védicos. Kripacharya é o filho do grande Rishi Sardban e nasceu na família de Gautama. Dizem que esse nascimento foi acidental. Por acaso, o grande Rishi encontrou Janapadi, uma famosa moça da sociedade celestial, e o Rishi Sardban ejaculou sêmen em duas partes. De uma parte nasceu imediatamente um menino, e da outra nasceu uma menina, formando um casal de gêmeos. O menino, mais tarde, ficou conhecido como Kripa, e a menina ficou conhecida como Kripi. Maharaj Shantanu, enquanto ocupado em caçar na floresta, apanhou as crianças e as levou ao status bramânico pelo processo purificatório adequado. Mais tarde, Kripacharya se tornou um grande general, como Dronacharya, e sua irmã se casou com Dronacharya. Mais tarde, Kripacharya participou da Batalha de Kurukshetra e se uniu ao grupo de Duryodhana.
Kripacharya ajudou a matar Abhimanyu, o pai de Maharaj Parikshit, mas ainda assim era estimado pela família dos Pandavas devido a ser um Brahmana tão grandioso como Dronacharya. Quando os Pandavas foram enviados para a floresta após terem sido derrotados na disputa de um jogo com Duryodhana, Dhritarashtra confiou os Pandavas a Kripacharya, que os conduziria. Após o fim da batalha, Kripacharya se tornou novamente um membro da Assembleia Real e foi chamado durante o nascimento de Maharaj Parikshit para a recitação dos auspiciosos hinos védicos, para fazer da cerimônia um sucesso. Maharaj Yudhishthira, enquanto deixava o palácio para sua grande partida rumo aos Himalaias, confiou Maharaj Parikshit como discípulo de Kripacharya e deixou o lar satisfeito pelo fato de Kripacharya estar encarregado de Maharaj Parikshit. Os grandes administradores, reis e imperadores estavam sempre sob a orientação de brahmanas eruditos como Kripacharya, e dessa forma eram capazes de agir corretamente no desempenho das responsabilidades políticas. Canto 1, capítulo 12, verso 14. Iranyam gam mahim gramam astashvam nripatir varam pradatsvanam cha viprabhya prajatir tesa tirtavit. Tradução. Com o nascimento de um filho, o rei que sabia como, onde e quando se deve dar caridade, deu ouro, terra, vilas, elefantes, cavalos e grãos alimentícios de qualidade aos brahmanas. Significado. Somente os brahmanas e sannyasis são autorizados a aceitar caridade dos chefes de família. Em todas as diferentes ocasiões dos samskaras, especialmente por ocasião de nascimento, casamento e morte, distribuem-se riquezas aos brahmanas, pois os brahmanas prestam a mais elevada qualidade de serviço referente à necessidade primordial da humanidade. A caridade era substancial na forma de ouro, terra, vilas, cavalos, elefantes e grãos alimentícios, junto de outros ingredientes para cozinhar alimentos completos. Portanto, os brahmanas não eram pobres no verdadeiro sentido do termo. Ao contrário, porque possuíam ouro, terra, vilas, cavalos, elefantes e cereais suficientes, eles nada tinham a ganhar para eles mesmos. Eles simplesmente se devotavam ao bem-estar de toda a sociedade. A palavra Tirtavit é significativa, dado que o rei sabia bem onde e quando se devia fazer caridade. A caridade nunca é improdutiva ou cega. Nos Shastras, a caridade era oferecida a pessoas merecedoras de aceitarem caridade em virtude da iluminação espiritual. O assim chamado Daridra Narayana, uma falsa concepção do Senhor Supremo feita por pessoas desautorizadas, jamais se encontra nos Shastras como objeto de caridade. Tampouco um desprezível homem pobre recebe caridade muito munificente na forma de cavalos, elefantes, terras e vilas. A conclusão é que os homens inteligentes, ou os brahmanas, especificamente ocupados no serviço ao Senhor, eram adequadamente mantidos, sem ansiedade em relação às necessidades do corpo, e o rei e outros chefes de família zelavam alegremente por todo o seu conforto. Prescreve-se nos Shastras que, enquanto uma criança está unida à mãe pelo cordão umbilical, a criança é considerada como tendo o mesmo corpo que a mãe. Mas logo que o cordão é cortado e a criança é separada da mãe,
executa-se o processo purificatório Jata Karma. Os semideuses administrativos e antepassados falecidos da família vão ver a criança recém-nascida e essa ocasião é especificamente aceita como um momento adequado para distribuir as riquezas às pessoas certas, a fim que seja produtivo para o avanço espiritual da sociedade. Canto 1, capítulo 12, verso 15. Tamuchur brahmanas tusta rajanam prashrayam vitam esahi asmin prajatanto purunam pauravarshava. Tradução. Os brahmanas eruditos, que estavam muito satisfeitos com a caridade do rei, dirigiram-se a ele como o principal entre os puros e o informaram que seu filho estava certamente na linha de descendência dos puros. Canto 1, capítulo 12, verso 16. Daivena pratigatena shukle samstam upeyusi ratovo nugrahartaya vishnuna prabhavishnuna. Tradução. Os brahmanas disseram: esse filho imaculado foi restaurado pelo todo-poderoso e onipenetrante Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, para te endividar. Ele foi salvo quando estava ameaçado de ser destruído por uma insuperável arma sobrenatural. Significado. O bebê Parikshit foi salvo pelo todo-poderoso e onipenetrante Vishnu, Sr. Krishna, por duas razões. A primeira razão é que a criança no ventre de sua mãe era imaculada, devido a ser um devoto puro do Senhor. A segunda razão é que a criança era o único sobrevivente masculino descendente de Puru, o piedoso antepassado do virtuoso rei Yudhishthira. O Senhor queria continuar a linha de reis piedosos para governarem a terra como seus representantes, para o verdadeiro progresso de uma vida próspera e pacífica. Após a batalha de Kurukshetra, até mesmo a geração seguinte a Maharaja Yudhishthira foi aniquilada, e não havia ninguém que pudesse gerar outro filho na grande família real. Maharaj Parikshit, o filho de Abhimanyu, era o único herdeiro natural sobrevivente na família, e devido à insuperável e sobrenatural arma Brahmashtra de Ashvatthama, ele estava sendo forçado à aniquilação. Aqui, o Sr. Krishna é descrito como Vishnu, e isso também é significativo. O Sr. Krishna, a original personalidade de Deus, executa o trabalho de proteção e aniquilação em sua capacidade de Vishnu. O Sr. Vishnu é a expansão plenária do Sr. Krishna. As atividades onipenetrantes do Senhor são executadas por ele sob seu aspecto de Vishnu. Aqui, o bebê Parikshit é descrito como imaculadamente branco, porque é um devoto imaculado do Senhor. Tais devotos imaculados do Senhor aparecem na Terra simplesmente para executar a missão do Senhor. O Senhor deseja que as almas condicionadas que pairam na criação material sejam resgatadas de volta ao lar, de volta ao Supremo, e desse modo ele as ajuda, preparando literaturas transcendentais como os Vedas, enviando missões de santos e sábios e delegando seu representante, o mestre espiritual. Essas literaturas transcendentais, esses missionários e esses representantes do Senhor são imaculadamente brancos, porque a contaminação das qualidades materiais não pode sequer tocá-los. Eles sempre são protegidos pelo Senhor quando ameaçados de aniquilação. Essas ameaças tolas são feitas pelos materialistas grosseiros. O Brahmashtra, que foi lançado por Ashvatthama contra o bebê Parikshit, era certamente dotada de poder sobrenatural, e nada no mundo material poderia resistir à sua força de penetração.
Contudo, o Senhor Todo-Poderoso, que está presente em toda parte, dentro e fora, pôde neutralizá-la através de sua potência todo-poderosa, simplesmente para salvar um servo fidedigno do Senhor e descendente de outro devoto, Maharaj Yudhishthira, que estava sempre agradecido ao Senhor por sua misericórdia sem causa. Canto 1, capítulo 12, verso 17. Tasmam mamna vishnurata itiloki bhavisyati nasandeho mahabhagavato mahan. Tradução. Por tal motivo, esta criança será famosa no mundo como aquele que é protegido pela personalidade de Deus. Ó maior dos afortunados! Não há dúvida de que essa criança se tornará um devoto de primeira classe e se qualificará com todas as boas qualidades. Significado. O Senhor protege todos os seres vivos porque Ele é seu líder supremo. E nos Védicos confirmam que o Senhor é a pessoa suprema entre todas as personalidades. A diferença entre os dois seres vivos é que o Uno, a personalidade de Deus, zela por todos os outros seres vivos e, por conhecê-lo, pode-se alcançar paz eterna. Katha Upanishad. Tal proteção é dada por suas diferentes potências a diferentes gradações de seres vivos. No caso de seus devotos imaculados, porém, Ele os protege pessoalmente. Portanto, Maharaj Parikshit foi protegido desde o início de seu aparecimento no ventre de sua mãe. E porque ele é protegido especialmente pelo Senhor, conclui-se através dessa indicação que a criança seria um devoto de primeira classe do Senhor, com todas as boas qualidades. Há 3 gradações de devotos, a saber, o Mahabhagavata, o Madhyamadhikari e o Kanishta Adhikari. Aqueles que vão aos templos do Senhor e oferecem adoração respeitosa à deidade, sem conhecimento suficiente da ciência teológica e, portanto, sem nenhum respeito pelos devotos do Senhor, chamam-se devotos materialistas ou Kanishta Adhikaris, os devotos de terceira classe. Em segundo lugar, os devotos que desenvolveram uma mentalidade de serviço genuíno ao Senhor e que, desse modo, fazem amizade apenas com devotos semelhantes, favorecem os neófitos e evitam os ateístas, chamam-se devotos de segunda classe. Mas aqueles que veem tudo no Senhor ou tudo do Senhor e também veem em tudo uma relação eterna com o Senhor, de forma que não há nada dentro do seu campo de visão exceto o Senhor, chamam-se Mahabhagavatas, ou devotos de primeira classe do Senhor. Esses devotos de primeira classe do Senhor são perfeitos sob todos os aspectos. Um devoto que esteja em alguma dessas categorias é automaticamente qualificado com todas as boas qualidades. E assim, um devoto Mahabhagavata, como Maharaj Parikshit, é certamente perfeito sob todos os aspectos. E como Maharaj Parikshit nasceu na família de Maharaj Yudhishthira, ele é tratado aqui como Mahabhagavata, ou o maior dos afortunados. A família na qual nasce um Mahabhagavata é afortunada, porque devido ao nascimento de um devoto de primeira classe, os membros da família, passados, presentes e futuros, até 100 gerações, são liberados pela graça do Senhor, em sinal de respeito por seu amado devoto. Portanto, quem se torna um devoto imaculado do Senhor traz o mais alto benefício para a sua família. Canto 1, capítulo 12, verso 18. Apyasa Vamsham Rajarshim
Punyashloka Mahatmana Anuvartita Svidyashasa Sadhuvadena Satama. Tradução. Ó grandes almas! Por acaso ele se tornará um rei tão santo, tão piedoso por força de seu nome e tão famoso e glorioso em suas realizações como os outros que apareceram nesta grandiosa família real? Significado. Os antepassados do rei Yudhishthira eram todos grandes reis santos, piedosos e glorificados por suas grandes conquistas. Todos eles foram santos no trono real, e, portanto, todos os membros do Estado foram felizes, piedosos, bem comportados, prósperos e espiritualmente iluminados. Esses grandes reis santos eram treinados sob a estrita orientação de grandes almas e de preceitos espirituais, e, como resultado, o reino era repleto de pessoas santas e era uma terra feliz de vida espiritual. O próprio Maharaj Yudhishthira era uma réplica de seus ancestrais e desejava que o próximo rei, depois dele, se tornasse exatamente como seus grandes antepassados. Ele ficou feliz ao saber da parte dos brahmanas eruditos que, de acordo com os cálculos astrológicos, a criança nasceria como um devoto de primeira classe do Senhor, e ele queria saber mais confidencialmente se a criança seguiria os passos de seus grandes antepassados. Este é o processo do Estado monárquico. O rei regente deve ser um piedoso e cavalheiresco devoto do Senhor, e deve ser o medo personificado para os arrogantes. Ele também deve deixar um herdeiro presuntivo igualmente qualificado para governar os cidadãos inocentes. No contexto moderno dos estados democráticos, as próprias pessoas são caídas ao nível das qualidades dos Shudras, ou menos ainda, e o governo é regido por seu representante, que ignora o modo escritural de educação administrativa. Dessa forma, toda a atmosfera fica sobrecarregada com qualidades Shudras, manifestadas através da luxúria e da avareza. Tais administradores lutam diariamente entre si. O gabinete de ministros muda frequentemente devido ao egoísmo de partidos e grupos. Todos querem explorar os recursos do Estado até morrer. Ninguém se aposenta da vida política, a menos que seja forçado a fazê-lo. Como esses homens de baixo nível podem fazer o bem para o povo? O resultado é corrupção, intriga e hipocrisia. Eles devem aprender com o Srimad Bhagavatam quão ideais devem ser os administradores antes que possam assumir diferentes postos. Canto 1, capítulo 12, verso 19. Brahmana Uchu, Parta Prajavita Shakshad, Ikshvakuriva Manava, Brahmanya Satya Sandascha, Ramodasharatir. Tradução. Os brahmanas eruditos disseram: ó filho de Prita, essa criança será exatamente como o rei Ikshvaku, filho de Manu, na manutenção de todos aqueles que nascem. E no que diz respeito a seguir os princípios bramânicos, especialmente quanto a ser fiel à sua promessa, ele será exatamente como Rama, a personalidade de Deus, o filho de Maharaj Dasharata. Significado. Praja significa o ser vivo que nasce no mundo material. De fato, o ser vivo não tem nascimento nem morte, mas devido à sua separação do serviço ao Senhor e por causa de seu desejo de assenhorear-se da natureza material, é-lhe oferecido um corpo adequado para satisfazer seus desejos materiais. Diante disso, as leis da natureza material condicionam a pessoa e o corpo material é trocado de acordo com seu próprio trabalho. A entidade viva transmigra desse modo
de um corpo para outro em 8.400.000 espécies de vida. Contudo, por ser parte integrante do Senhor, ela não somente é mantida pelo Senhor em todas as necessidades da vida, como também é protegida pelo Senhor e seus representantes, os reis santos. Esses reis santos protegem todos os prajas, ou seres vivos, para viverem e cumprirem seus períodos de aprisionamento. Maharaj Parikshit era um verdadeiro rei santo e ideal, pois enquanto viajava por seu reino, calhou de ver que uma pobre vaca estava prestes a ser morta pelo Kali personificado, a quem ele puniu de imediato como um assassino. Isso significa que mesmo os animais recebiam proteção dos administradores santos, não sob algum ponto de vista sentimental, mas porque aqueles que nascem no mundo material têm o direito de viver. Todos os reis santos, começando do rei do globo solar e descendo até o rei da terra, têm essa inclinação devido à influência das literaturas védicas. As literaturas védicas também são ensinadas nos planetas superiores, conforme há referência na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 1, a respeito dos ensinamentos transmitidos pelo Senhor ao Deus do Sol, Vivasvam. E essas lições são transferidas através de sucessão discipular, como foi feito pelo Deus do Sol a seu filho Manu, e por Manu a Maharaj Ikshvaku. Há 14 Manus em um dia de Brahma, e o Manu aqui referido é o 7º Manu, que é um dos Prajapatis, aqueles que criam progenie, e filho do Deus do Sol. Ele é conhecido como Vaivasvata Manu. Ele teve 10 filhos, um dos quais é Maharaj Ikshvaku. Maharaj Ikshvaku também aprendeu Bhakti Yoga, como se ensina na Bhagavad Gita, com seu pai, Manu, que aprendeu com seu pai, o Deus do Sol. Mais tarde, o ensinamento da Bhagavad Gita desceu através de sucessão discipular a partir de Maharaj Ikshvaku, mas no decorrer do tempo, a corrente foi rompida por pessoas inescrupulosas e, portanto, o conhecimento teve que ser ensinado novamente a Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Assim, todas as literaturas védicas são correntes desde o próprio início da criação do mundo material e, desse modo, as literaturas védicas são conhecidas como apauruseya, não feitas pelo homem. O conhecimento védico foi proferido pelo Senhor e ouvido primeiramente por Brahma, o primeiro ser vivo criado dentro do universo. Maharaj Ikshvaku, um dos filhos de Vaivasvata Manu, teve 100 filhos. Proibiu o comer de carne. Seu filho Shashada se tornou o próximo rei depois de sua morte. Manu. O Manu mencionado neste verso como pai de Ikshvaku é o 7º Manu, chamado Vaivasvata Manu, o filho do Deus do Sol Vivasvan, a quem o Senhor Krishna transmitiu os ensinamentos da Bhagavad Gita antes de transmiti-los a Arjuna. A humanidade é descendente de Manu. Esse Vaivasvata Manu teve 10 filhos, chamados Ikshvaku, Nabhaga, Drista, Sharyati, Narishanta, Nabhaga, Dista, Karusha, Prishadra e Vasuman. A encarnação Matsya do Senhor, o peixe gigante, apareceu durante o início do reino de Vaivasvata Manu. Ele aprendeu os princípios da Bhagavad Gita com seu pai, Vivasvam, o Deus do Sol, e tornou a ensiná-los a seu filho Maharaj Ikshvaku. No começo do Treta Yuga, o Deus do Sol instruiu o serviço devocional a Manu, e Manu, por sua vez, o ensinou a Ikshvaku, para o bem-estar de toda a sociedade humana.
Senhor Rama. A suprema personalidade de Deus encarnou como Shri Rama, aceitando ser filho de seu devoto puro, Maharaj Dasharatha, o rei de Ayodhya. O Senhor Rama desceu juntamente com suas porções plenárias, e todas elas apareceram como seus irmãos mais novos. No mês de Chaitra, no 9º dia de lua crescente, em Treta Yuga, o Senhor apareceu como de costume, para estabelecer os princípios da religião e para aniquilar os elementos perturbadores. Quando era apenas um jovem rapaz, ele ajudou o grande sábio Vishvamrita, matando Subarro e ferindo Maricha, os 2 demônios que estavam perturbando os sábios no desempenho diário dos seus deveres. Os brahmanas e kshatriyas destinam-se a cooperar para o bem-estar da massa popular. Os brahmanas sábios se esforçam para iluminar as pessoas com um conhecimento perfeito, e os kshatriyas se destinam a protegê-las. O Sr. Ramachandra é o rei ideal, porque protegeu e manteve a mais elevada cultura da humanidade, conhecida como Brahmanya Dharma. O Senhor é especificamente o protetor das vacas e dos brahmanas, e por isso ele promove a prosperidade do mundo. Ele recompensou os semideuses administrativos com armas efetivas para conquistar os demônios, através da agência de Vishvamrita. Esteve presente no sacrifício do arco do rei Janaka e, por quebrar o invencível arco de Shiva, casou-se com Sita Devi, a filha de Maharaj Janaka. Após seu casamento, aceitou o exílio na floresta por 14 anos, por ordem de seu pai, Maharaj Dasharatha. Para ajudar a administração dos semideuses, ele matou 14.000 demônios, e devido às intrigas dos demônios, sua esposa Sita Devi foi raptada por Ravana. Ele fez amizade com Sugriva, que foi ajudado pelo Senhor a matar Vali, irmão de Sugriva. Com a ajuda do Senhor Rama, se tornou o rei dos Vanaras, uma raça de gorilas. O Senhor construiu uma ponte flutuante de pedra sobre o Oceano Índico e alcançou Lanka, o reino de Ravana, que havia raptado Sita. Depois ele matou Ravana e o irmão de Ravana, Vipisana, foi instalado no trono de Lanka. Vipisana era um dos irmãos de Ravana, um demônio, mas o Senhor Rama o fez imortal com suas bênçãos. Ao expirar em 14 anos, após resolver os assuntos de Lanka, o Senhor voltou ao seu reino Ayodhya em um aeroplano de flores. Ele instruiu seu irmão Shatrughna a atacar Lavanasura, que reinava em Mathura, e o demônio foi morto. Ele executou 10 sacrifícios a Asvamedha e mais tarde desapareceu enquanto tomava banho no rio Sharayu. O grande épico Ramayana é a história das atividades do Senhor Rama no mundo, e o Ramayana autorizado foi escrito pelo grande poeta Valmiki. Canto 1, capítulo 12, verso 20. Esadata Sharanyascha Yatahi Aushinarya-shibi Yashovitanitas Vanam Daushantiriva Yavanam. Tradução. Esta criança será um munificente doador de caridade e protetor dos rendidos, assim como o famoso rei Shibi do país Ushinara, e expandirá o nome e a fama de sua família, tal qual Bharata, o filho de Maharaj Dushyanta. Significado. Um rei torna-se famoso por seus atos de caridade, realizações de águias, proteção aos rendidos, etc. Um rei kshatriya orgulha-se de proteger as almas rendidas. Essa atitude de um rei chama-se Ishvarabhava, ou o verdadeiro poder de proteger numa causa justa.
Na Bhagavad Gita, o Senhor instrui os seres vivos a se renderem a Ele e promete toda a proteção. O Senhor é todo-poderoso e fiel à sua palavra, e por isso nunca deixa de proteger seus diferentes devotos. O rei, sendo o representante do Senhor, tem que possuir essa atitude de proteger as almas rendidas a todo custo. Maharaj Shibi, o rei de Ushinara, era amigo íntimo de Maharaj Yayati, que foi capaz de alcançar os planetas celestiais juntamente com Maharaj Shibi. Maharaj Shibi estava ciente do planeta celestial a que seria transferido após sua morte, e a descrição do planeta celestial é dada no Mahabharata Adiparva 96, versos 6 ao 9. Maharaj Shibi tinha uma disposição tão caridosa que desejou dar sua própria posição adquirida no reino celestial a Yayati, mas este não aceitou. Yayati foi para o planeta celestial juntamente com grandes rishis, como Ashtaka e outros. Diante da pergunta dos rishis, Yayati relatou os atos piedosos de Shibi, quando todos estavam a caminho do céu. Ele se tornou um membro da Assembleia de Yamaraj, que passou a ser sua deidade adorável. Como se confirma na Bhagavad Gita, o adorador dos semideuses vai para os planetas dos semideuses, Yantideva Vrata Devam. Desse modo, Maharaj Shibi converteu-se num associado da grande autoridade Vaishnava Yamaraj, nesse planeta em particular. Enquanto esteve na Terra, ficou muito famoso como protetor das almas rendidas e doador de caridade. Certa vez, o rei do céu assumiu a forma de um pássaro caçador de pombos, ou seja, em uma águia, e Agni, o deus do fogo, assumiu a forma de um pombo. Enquanto estava sendo caçado pela águia, o pombo refugiou-se no colo de Maharaj Shibi, e a águia caçadora quis que o rei lhe devolvesse o pombo. O rei desejou lhe dar algum outro tipo de carne como alimento e pediu ao pássaro que não matasse o pombo. A ave de rapina recusou-se a aceitar a oferta do rei, mas depois ficou estabelecido que a águia aceitaria a carne do próprio corpo do rei, em medida equivalente ao peso do pombo. O rei começou a cortar a carne do seu corpo até o peso equivalente, na balança, ao peso do pombo. Mas o pombo místico ficava cada vez mais pesado. Então, o rei se colocou sobre a balança para se igualar ao pombo. E os semideuses ficaram muito satisfeitos com ele. O rei do céu e o deus do fogo revelaram sua identidade e abençoaram o rei. Devarshi Narada também glorificou Maharaj Shibi por suas grandes conquistas, especialmente na caridade e proteção. Maharaj Shibi sacrificou seu próprio filho para a satisfação dos seres humanos em seu reino. E assim, o bebê Parikshit viria a se tornar um segundo Shibi em caridade e proteção. Dausyanti Bharata. Há muitos Bharatas na história, entre os quais são muito famosos o Bharata irmão do Senhor Rama, o Bharata filho do rei Rishabha e o Bharata filho de Maharaj Dushyanta. E todos esses Bharatas são historicamente conhecidos em todo o universo. Este planeta Terra é conhecido como Bharata, ou Bharatavarsha, devido ao rei Bharata, o filho de Rishabha. Mas, segundo alguns, esta terra é conhecida como Bharata devido ao reinado do filho de Dushyanta. Quanto à nossa convicção, o nome Bharatavarsha para esta terra foi estabelecido a partir do reinado de Bharata, filho do rei Rishabha. Antes dele, a terra era conhecida como Ilavrita-varsha, mas logo após a coroação de Bharata, o filho de Rishabha, a terra tornou-se famosa como Bharatavarsha.
Todavia, apesar de tudo isso, Bharata, o filho de Maharaj Dushyanta, não foi menos importante. Ele é filho da famosa beldade Shakuntala. Maharaj Dushyanta se aproximou por Shakuntala na floresta e Bharata foi concebido. Depois disso, Maharaj esqueceu sua esposa Shakuntala por maldição de Kanva Muni e o bebê Bharata foi educado na floresta por sua mãe. Mesmo em sua infância, ele era tão poderoso que desafiava os leões e elefantes na floresta e lutava com eles, assim como uma pequena criança brinca com cães e gatos. Porque o corpo do menino tornara-se tão forte, mais que o dito Tarzan moderno, os rishis na floresta o chamaram de Sarvadamana, ou aquele que é capaz de controlar a todos. Uma descrição completa de Maharaj Bharata é dada no Mahabharata, Adiparva. Os Pandavas, ou os Kurus, são às vezes tratados de Bharata devido a terem nascido na dinastia do famoso Maharaj Bharata, o filho do rei Dushyanta.